Pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua família. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Dentista preso injustamente durante 7 meses é libertado da cadeia e foi acusado de cometer estupros, mas o exame de DNA comprovou que ele não foi o autor dos crimes. E veja também nova operação no Complexo do Lins após os confrontos que deixaram um PM baleado. Eduardo Oliveira acompanha a situação. Eduardo. Homens do batalhão do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e do Choque, realizam uma operação neste momento em busca dos criminosos que balearam na segunda-feira o soldado Elias Camilo. Daqui a pouco, outras informações. E ainda a política, os apoios que estão sendo articulados para o segundo turno na campanha ao governo do estado. A aliança entre o candidato Marcelo Crivella e o adversário derrotado Antony Garotinho já está acertada. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E vamos direto ao vivo com o Eduardo Oliveira, que está na região do Meier e tem mais informações, porque nesse momento acontece uma operação no Complexo do Lins. Diga, Eduardo, bom dia. Bom dia, Liane Borges, é isso mesmo, viu? Cerca de 150 homens do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar e do Choque, realizam uma operação especificamente em uma localidade conhecida como Cachoeirinha. A comunidade ontem teve um intenso tiroteio entre traficantes que atacaram 2 viaturas da Polícia Militar. Eles estão atrás também dos criminosos, dos homens que balearam na segunda-feira o soldado Elias Camilo. De acordo com as informações dos moradores, Liane Borges, a situação está bastante tensa neste momento, diante da presença da polícia e também desses confrontos que vêm acontecendo desde segunda-feira na região. Nós estamos aqui no Meier, bem próximo ao Hospital Salgado Filho, e ao fundo a gente vê o morro, onde faz parte aí o conjunto de favelas do Complexo do Lins. No total são 15 comunidades que desde segunda-feira vem vivendo uma cena de terror diante de tantos tiroteios, Juliane. Situação bastante difícil. E só para lembrar, ontem 1.700 alunos em 6 escolas não puderam frequentar a sala de aula. 2 na Camarista Meier e 4 no Complexo do Lins, incluindo o Colégio Pedro II. Liane. É verdade, colégio tradicional que fica ali na Avenida Barão do Bom Retiro. Várias escolas tiveram que fechar, claro, por questão de segurança. Obrigada, Eduardo. Qualquer momento você pode entrar novamente conosco. E olha, como ele explicou, houve vários confrontos lá no Complexo do Lins. Inclusive, ontem os moradores relataram as cenas de terror. Vamos às reportagens. Era pouco antes das 8 horas da manhã quando os tiros voltaram a assustar moradores do Complexo do Lins. Minutos depois, viaturas em alta velocidade seguiram em direção ao Engenho Novo. O pista Luiz Gonzaga conseguiu flagrar em suspeitos confunde um bar com João, que de Bom Retiro. Disso, o confronto começou. O som dos tiros foi capturado pela moradora desta casa. Em poucos minutos que estamos aqui, conseguimos escutar disparos vindos da comunidade. Por segurança, não vamos identificar a proprietária, que está aqui há 4 anos e já pensa em se mudar. Os tiros têm sido constantemente. Hoje a minha rotina é levar roupa para o trabalho e antes de vir para casa, procurar saber como que está a situação. Já há conflito. Hoje quem manda são os bandidos. Nós estamos em uma das ruas mais movimentadas da zona norte do Rio, que fica atrás do Complexo do Lins, onde aconteceram os tiroteios. Aqui, um ônibus foi atingido por um tiro e teve uma janela quebrada. Mas, na verdade, o alvo era uma viatura da PM. Muito tiro. Mais de 1.300 alunos tiveram as aulas suspensas. Mesmo com a região pacificada há 1 ano, moradores sofrem com a violência. Não sabe de onde vai sair o tiro, então é preocupante. Eduardo Oliveira, por favor, você tem outras informações aí da região?
É isso mesmo, viu, Eliane Borges? A gente tem conversado bastante com os policiais que atuam na UPP do Complexo do Lins, ali no Camarista Meia. Eles informam o seguinte: o ano passado teve alguns ataques à sede, a algumas bases da UPP, entre elas os contêineres que ficam na parte alta, que foram ateados fogo, e desde então a Coordenadoria de Polícia Pacificadora desativou esses contêineres que ficam no alto do morro. Portanto, os policiais só estão fazendo a segurança, Helene, no entorno do Complexo do Lins, ou seja, favorecendo a circulação tranquilamente desses criminosos na parte mais alta do morro. E vale lembrar que todos esses ataques estão sendo planejados e coordenados pelo traficante Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, que é o chefe do tráfico no Complexo do Lins, e está foragido, Eliane Borges. E de acordo com a polícia, ele está escondido atualmente em uma mata ali no Morro da Covanca, viu? Tá certo, Eduardo, obrigada pelas informações. Dr. Carlos Augusto Nogueira, mais uma vez conosco aqui no estúdio. O senhor está observando as imagens e dá para ver ali os detalhes dessa operação, inclusive bandidos que estão nessa região, continuam, né, numa área pacificada. Bom dia, Eliane. Bom dia. Bom dia a todos. Eliane, é um trabalho de pegar quem ainda permanece no local, pegar quem ainda tenta vender sua droga, tenta portar arma, assaltar naquela região. A polícia tem que fazer agora, Eliane, continuar, permanecer naquele local. E entrar com o trabalho investigativo para capturar aquelas pessoas que ainda lá estejam. Ocorre que esses disparos de arma de fogo às vezes são a esmo, às vezes até são para desacreditar no trabalho da polícia. E a polícia, infelizmente, tem que entrar e tem que procurar. E aí tem mais troca de tiros. E aí dá uma falsa impressão de que quem manda são os bandidos. Eu não acredito que quem manda são os bandidos. Sabe por quê? Porque quem anda escondido é a polícia ou o bandido? Quem está lá e está escondido são os bandidos. Então quem manda é a polícia. Antigamente, quem entrava lá e saía era a polícia. Agora, tem que melhorar, né, Eliane? Tem que fazer um trabalho investigativo naquela região. E olha, um homem foi assassinado a queima-roupa no centro da cidade. A Divisão de Homicídios investiga o caso. As informações com Rafael Paiva. O crime aconteceu por volta da 1 da manhã. Pessoas que estavam próximo ao local disseram à polícia que 2 homens passaram em uma moto atirando. O corpo de Joaquim Adelino da Silva, de 45 anos, ficou estendido no chão até a chegada dos peritos. Os agentes da Divisão de Homicídios acabaram de chegar aqui na rua Frei Cané. Agora eles abrem aqui o local, fazem um isolamento maior. A perícia nessa vítima, segundo testemunhas, foram 3 tiros que levaram ela a óbito e o principal som dele que está ali, dentro daquela viatura, sendo levado para a delegacia. De acordo com a esposa da vítima, que esteve no local segurando o filho do casal no colo de apenas 2 meses de idade, o motivo seria uma desavença familiar. Foi ela quem acusou o cunhado e disse aos investigadores que ele seria o mandante do crime. Mas ele nega. Ele ficava me jurando de morte e tudo, eu não tinha nada a ver, e ficava jurando os outros de morte aí também. Mas isso aqui não tem nada a ver com isso aí não. Todos foram levados para a Divisão de Homicídios na Barra da Tijuca, onde prestarão depoimento. No local existem câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a esclarecer o crime. E fica o bebezinho agora órfão, não tem nada a ver com essa história. O suspeito agora vai prestar os esclarecimentos na Divisão de Homicídios. E as câmeras de segurança, evidentemente, ajudam a polícia a fazer o seu trabalho, né, doutor? É um trabalho que é um tipo de crime que deixa muito rastro, deixa muitos indícios, né, Eliane? Deixa muitos indícios. E o irmão, né, vai começar a investigar o passado, vai ver ligação telefônica para os assassinos ou para o assassino, pode ter sido o irmão, pegar a arma, periciar a mão. Ah, não foi ele, mas quem mandou. E aí você estabelece um liame entre o passado, o que aconteceu no passado, para se chegar a esse fato. É um trabalho que você regride, é um trabalho investigativo que você regride. E o principal testemunha, com certeza, é a esposa, a viúva, com certeza. E um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na Rua das Laranjeiras.
Vamos agora às imagens, porque os bombeiros dos quartéis do Catete e do Humaitá foram chamados para combater as chamas. A gente percebe o momento em que as chamas estavam bem altas e as testemunhas contaram que o fogo chegou a atingir um muro de uma vila residencial que fica bem ao lado da loja. Por volta das 10 da noite, o incêndio havia sido controlado. Ninguém ficou ferido e a Rua das Laranjeiras, sentido Rebouças, foi parcialmente fechada. Só às 11 horas da noite o trânsito foi totalmente liberado por lá. Portanto, fica aí a informação para quem passou por essa região. Muitas pessoas ligavam ontem perguntando o que estava acontecendo pela Zona Sul. Aí em Laranjeiras era justamente esse incêndio, de causas ainda desconhecidas. Não se sabe como é que esse fogo começou. E a Secretaria de Segurança decide trocar o comando em 7 batalhões do Rio após escândalos de corrupção. O Eduardo Oliveira novamente tem informações para nós. Eduardo, que batalhões sofreram mudanças? Olha, Helene, realmente uma dança das cadeiras, viu? Os batalhões que vão mudar de comando é o 17º, que fica na Ilha do Governador, o 18º em Jacarepaguá, o Batalhão de Policiamento de Vias Especiais, o 20º Batalhão, que fica em Mesquita, na Baixada Fluminense. Outro na Baixada Fluminense, Liane, é o 21º em Queimados e, por último, o 24º Batalhão em Queimados. O 3º também, batalhão, que fica no Meier, também vai mudar de comando. E vale lembrar que durante uma visita dos promotores do GAECO, eles observaram no pátio do batalhão 10 carros de luxo estacionados lá no pátio do batalhão. Os policiais foram identificados e agora estão passando por uma sindicância. Agora, o GAECO, os promotores do GAECO, querem informações e vão levantar, enfim, detalhes de que forma que esses policiais conseguiram adquirir esses carros de luxo, que são bastante caros, viu, Liane Borges? Ok, Eduardo, há uma diferença muito grande entre se retirar as pessoas dos cargos e efetivamente saber se elas participaram de crimes. Aí é uma investigação que demanda bastante tempo, inclusive a questão dos carros de luxo que aí foram encontrados, o Ministério Público está querendo saber, não é, doutor Carlos? Com certeza, Eliane, mas apenas, salvo engano, apenas um batalhão foi vistoriado, né, que foi o 3º, né, que acharam aqueles carros de luxo. Essas mudanças são rotineiras, Eliane, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Então, eu não sei se tem a ver com aquele fato, né, daquele problema dos carros, ou se tem a ver com a mudança rotineira, que para melhorar o policiamento tem que ter mudança. A pessoa, quando muda, se incentiva um pouquinho mais, tal. Isso é bom na polícia, é salutar. Na polícia é salutar. E a Corregedoria da Polícia apura um erro que deixou, veja essa história, durante 7 meses, preso injustamente, acusado de vários estupros, um dentista, o André Luiz Medeiros Biasucci. A repórter Karine Cerqueira conversou com o André sobre o drama que ele passou na cadeia. Veja. Foram 6 meses e 26 dias preso. 3 presídios percorridos até chegar em Bangu 8. Não consigo descrever para você o sentimento que eu tive. Assim, é uma coisa muito dura de se passar. André foi apresentado no prédio sede da Polícia Civil, na época chefiada pela delegada Rio. A apresentação aconteceu no dia 20 de outubro de 2013 e a polícia deu como preso e resolvido o caso do maníaco da Baixada. A polícia sabia disso, que tinha um material genético, e mesmo assim eu fui preso, sem ter feito perícia do meu carro, perícia do exame de DNA. Essa marca indelével que ficou nas nossas vidas, o trabalho pode ser reparado realmente, né? Haverá sempre uma cicatriz nos nossos sentimentos. A sentença dos 6 estupros e um roubo de que André era acusado teve como resultado final a inocência. Nos autos havia muitas provas que nunca foram verificadas, incluindo o depoimento de familiares e exames de DNA de resíduos retirados das vítimas. O material estava acautelado no Instituto Médico Legal. Em 4 episódios havia vestígios de esperma que poderiam ser confrontados com o DNA dele. E esse confronto fez a pedido da defesa, nunca de ofício pela autoridade policial, foi feito a pedido da defesa, definido pelo juiz, claro, com a aprovação do Ministério Público, e todos os 4 se revelaram negativos. Outra testemunha importante foi o sogro do dentista. Em 3 acusações, André estava reunido com a família dele e da namorada. 20 de janeiro, a gente viajou para Cabo Frio, era aniversário do meu sogro. No dia 18 de outubro, dias antes que antecedeu a prisão dele, a gente estava num jantar em Piabetá,
Com mais de 30 anos de carreira, José Carlos conta que nunca viu um erro como este. Fico pasmo, fico extremamente surpreso e sem compreender como que a autoridade policial e os seus auxiliares na investigação não se depararam com essa prova. André agora caminha para recuperar a vida que teve uma pausa forçada e injusta. Siga em frente de cabeça erguida. Com fé. Bom, de acordo com a Delegacia da Região de Atendimento à Mulher, a DEAN de Belfor Roxo, a investigação para apurar os estupros em série no município começaram em 2012. 7 vítimas de crime sexual prestaram depoimento e reconheceram o dentista como autor dos crimes após a divulgação da prisão na imprensa. Segundo a DEAN, outras 2 mulheres procuraram a unidade para declarar que reconheceram por meio de fotos de reportagens como o autor de um estupro e de uma tentativa de estupro ocorridos em Belfor Roxo. Ainda de acordo com a DEAN, o conjunto probatório colhido durante as investigações foi submetido à análise do Ministério Público e da Justiça, que concedeu 3 mandados de prisão contra o dentista, 2 preventivas e 1 temporária. A Corregedoria Interna da Polícia Civil, após tomar conhecimento do teor da sentença da Justiça, instaurou sindicância para apurar a conduta dos responsáveis, dos policiais que foram responsáveis por essa investigação. Doutor Carlos, o que eu quero saber é o seguinte, apenas com base no relato das mulheres, elas viram as fotos dele pelos jornais. Seria possível levar um indivíduo à cadeia ou esse reconhecimento teria que ser feito de forma formal, com uma pessoa parecida, para que se tirasse qualquer tipo de dúvida dentro da delegacia? Liane, primeiramente eu queria dizer que esse tipo de equívoco é uma coisa tão lamentável que nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro, vários programas, dizendo o quanto isso é ruim, né, quanto isso é grave. Só que tem uma coisa, Liane, quando você pede uma prisão, quando você representa por uma prisão, isso é analisado pelo Ministério Público, isso é analisado pelo Judiciário. O advogado só falou da autoridade policial, não sei porquê, mas isso é analisado por todas as instâncias. E não é só com base no reconhecimento de uma pessoa que você prende uma outra pessoa, até porque isso é muito frágil, Liane. Isso seria muito fácil você cair em armadilhas de vinganças pessoais se você o fizesse apenas com o reconhecimento de uma pessoa, ou com 2 ou com 3. Foram várias pessoas que foram à delegacia sem serem chamadas e falaram assim, eu reconheço esse fulano como quem me estuprou. Foram várias placas de carro que foram colhidas, uma delas foi a do carro do rapaz. Mas tinha que ter submetido à perícia. Eu não sei o que aconteceu, não conheço os autos. Mas eu soube que um carro, as mesmas características do carro do rapaz. Aí você já tem um reconhecimento, já tem as características do carro do rapaz. Aí você faz um retrato falado que é parecido com o rapaz. Aí a polícia vai fazer o quê? Vai esperar um exame que de repente não foi solicitado, por erro, diga-se de passagem, ou vai solicitar um exame, vai esperar um mês e ele vai continuar estuprando nas ruas. O que a polícia faz? Representa pela prisão. Por isso que o nome dessa prisão, Liane, é prisão provisória. Por quê? Porque ela é provisória até se chegar a esse exame. Ela é uma prisão, são as chamadas conhecidas prisões provisórias, prisão preventiva, prisão temporária, por isso que esse tipo de equívoco acontece. É 1 em 1 milhão? Não podia acontecer? Sim, acontece. Agora, não temos palavras para dizer se ele for realmente inocentado dos outros processos, eu não sei se há outros processos, eu ouvi falar em 3 prisões, deve ter sido inocentado, por que nós não temos palavras para descrevê-lo? Bom, e certamente se ele for inocente na instância, que ele consiga a reparação dos logicamente, claro, falado, e dificilmente há o que se pensar, né? Se ele pode ter uma indenização, e aí é a justiça que vai acabar deferindo e nós, né, o governo, afinal de contas, é quem paga esses problemas quando há. Verdade. E a Polícia Federal apreendeu mais de 2 toneladas de maconha na rodovia Presidente Dutra. A droga estava dentro de um caminhão que transportava biscoitos na Serra das Araras, na altura do município de Piraí. A carreta seguia do Paraguai para Queimados, na Baixada Fluminense. O material apreendido foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no centro da cidade. E o motorista da carreta e também o homem responsável por receber a droga foram presos. As identidades não foram reveladas. Essa foi a 4ª grande apreensão de maconha realizada na Serra das Araras nos últimos 70 dias. Nesse período, a APF e a Polícia Rodoviária Federal recolheram 5 toneladas. Tudo passando ali pela Serra das Araras, vai para Petrópolis, vai para justamente as cidadezinhas ali vizinhas. Ou seja, né, é complicado também. E essas denúncias, né, depois que a polícia consegue chegar, muitas vezes acaba encontrando a mercadoria.
E acusados da morte da gestante Jandira em Campo Grande vão continuar presos, mas o médico continua solto. Eduardo Oliveira, explica esse caso, por favor, para nós. Olha, Eliane Borges, ele estava foragido da justiça, se apresentou no último dia 1º de outubro, mas foi liberado pela polícia devido à vigência da lei eleitoral, em que a pessoa só pode ser presa em flagrante. Ele ficou de se apresentar novamente, mas por enquanto não deu as caras na delegacia. Por isso, o Disque Denúncia está oferecendo R$1.000 para quem der aí a localização do médico Carlos Augusto Graça, que está sendo apontado pela polícia como o falso médico, que realizou o aborto na clínica clandestina lá em Campo Grande, que levou à morte da Jandira Madalena, de 27 anos, Eliane Borges. E 5 pessoas que já estão presas foram indiciadas e a justiça negou habeas corpus e elas vão continuar atrás das grades. Mas a polícia ainda tem outros suspeitos e também continua investigando esse caso, viu, Eliane? Obrigada, Eduardo. Nós já havíamos comentado esse caso aqui. A lei eleitoral, você se apresentando, não pode ficar detido, porque a lei eleitoral proíbe, não é isso? Mas aí ele não se apresenta novamente, fica por isso mesmo? Diane, ele não se apresentar novamente é uma coisa que já estava escrito nas estrelas. Já era previsível. Aquele período de 5 dias antes e 2 dias depois das eleições, artigo 236, diz que você não pode prender a pessoa. Por quê? Porque o voto é uma coisa assim maravilhosa, as pessoas antigamente achavam voto, hoje em dia ninguém quer votar, muita gente não quer votar. Então prestigiava-se o voto. Agora, exemplo engraçado, né, Eliane? Por exemplo, se fosse um estrangeiro que não vota no Brasil, poderia ser preso, porque ele não vota. Se fosse o Fonfana da Copa do Mundo, o inglês, dos ingressos falsos, eles poderiam ser presos, como disse bem minha esposa. Por quê? Porque eles não votam, ou seja, eles não têm título eleitor. Aí você pergunta assim, e se o delegado prender? E se o delegado ficar maluco, falar, não, eu vou prender, eu não aguento mais isso, essa lei é louca, é antiga. Se o delegado prender, ele não comete abuso de autoridade não, Eliane. Ele comete um crime muito mais grave, que também está nessa lei que prevê a não prisão. É lá do artigo 298, com até 4 anos de prisão. Ou seja, a autoridade policial não pode nem enlouquecer e prender um ordinário que nem esse, porque senão ainda paga com crime de até 4 anos de prisão. E, logicamente, ele não vai se apresentar. E aí a revisão do Código Penal é algo que vai acontecer no dia de São Nunca, sei lá. Obrigada, doutor Carlos, muito obrigada mais uma vez. E tem um abraço. Momento abraço, né, Eliane? É para o Pereira, lá da Corregedoria, para sua esposa Neide. Pereira, obrigado pela audiência. Pereira não perde mais o programa, tá? Não perde mais o programa. Pereira e Neide, um abraço para vocês também. E agora vamos falar de política. O candidato ao governo do Rio, Marcelo Crivella, terá o apoio de Antony Garotinho. Já Luiz Fernando Pezão continua em contato com outros partidos na busca das alianças para o segundo turno. A reportagem é do Daniel Penafirme. O nome dele é Antony Garotinho. Há pouco mais de um mês, o ex-governador liderava as pesquisas de intenção de voto, mas com índice de rejeição na casa dos 40%, acabou ficando em terceiro com 19% da preferência dos eleitores e não foi para o segundo turno. Mesmo assim, o deputado ainda é uma força eleitoral. Ele recebeu mais de 1,5 milhão de votos, sendo a maioria do interior. E é de olho neste eleitorado que o candidato Marcelo Crivella, do PRB, vai se reunir com o Garotinho em busca de apoio para o segundo turno. A aliança entre os dois deve ser selada sem maiores problemas. Já Lindbergh Farias, do PT, o quarto colocado, ainda não se pronunciou sobre alianças de segundo turno. O candidato estaria à espera de um parecer da direção nacional do partido para anunciar sua posição. Eu acho natural todos os candidatos estarem procurando outros candidatos, outros partidos. Eu tenho procurado... Estou também conversando desde ontem à noite com todos os partidos. Mas em meio a toda essa movimentação de acordos e alianças, tem gente que preferiu o caminho da neutralidade e não vai apoiar ninguém no segundo turno. É o caso do candidato que foi a surpresa dessas eleições, com mais de 700 mil votos em todo o estado do Rio, Tarcísio Mota, do PSOL. O modelo de desenvolvimento, tanto do Cabral e do Pezão, quanto o modelo de desenvolvimento e de política apresentado pelo Crivella, não são compatíveis com aquilo que nós sonhamos e queremos para o estado do Rio de Janeiro. E veja agora o que o Antony Garotinho e o Marcelo Crivella falaram após o encontro em Campos, que selou a aliança. Pode rodar. Eleição é momento. Nesse momento, quem nos representa contra este governo que está aí, e principalmente contra as práticas nada republicanas deste governo, é o senador Crivella. Ele vai nos representar. O senhor já conversou? Como é que está a situação? Eu conversei com esses que você tem aqui, com o Lindbergh, com o Quaquax do PT, também falei com a presidenta Dilma sobre o apoio do PT à nossa candidatura aqui no Rio de Janeiro, falei com o PSOL, falei com ele, falei com o PR.
Eu acho que essa é a grande frente, é a base. Estamos tentando outros, mas fundamentalmente serão esses os partidos que vão lutar contra esse governo que está aí. E o garotinho derrotado agora disse que vai voltar a trabalhar como radialista. Será? Vamos para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Céu claro, sem chuva, as temperaturas vão se manter estáveis, com mínima de 14 graus e a máxima de 32 graus. Eu volto já já. Ganhar é mole, não dá mole. No Rio de Prêmios dessa semana tem 700 mil mais 25 mil reais por mês por um ano. E tem 100 mil reais para dividir entre quem acertar 19 dezenas e muito mais. Vem geral comprar. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu tô falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafeeiras do país. É bem melhor. Pede Evoluto. O Ricardo vai atrás de mais um recorde. Fazer a maior promoção de tablets pro Dia das Crianças. Tablet com jogos e conteúdos educativos mais capa protetora para meter 1000 peças. O Ricardo faz por só 299. Aniversário recorde Ricardo Eletro. Tablet tela de 7, 8 GB, Android grátis, capa e teclado, só 249. Tablet com Android Wi-Fi é para meter 2000 peças. 199, 199. Esse preço é digno de bater recorde. Ricardo Eletro. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele que moto. E agora? Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Promoção compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. O número de ganhadores da Telecena no Rio de Janeiro não para de crescer. Comprar uma, não ganhei, não vou comprar mais. Não, continue comprando para acreditar que ganha. Aproveite que tá fácil ganhar e garanta a primavera. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Café é Evoluto. É bem melhor. Pede Evoluto. Já estamos de volta com a SBT Rio Manhã. Agora são 7 horas e 27 minutos. Cabines blindadas da PM estão vazias e abandonadas. O repórter Eduardo Oliveira percorreu vários pontos da cidade e constatou a precariedade das instalações e também a falta de policiais. Elas são feitas de aço, têm vidros blindados que resistem até tiros de fuzil. Cada cabine como esta teve um custo de aproximadamente R$250 mil. Desperdício de dinheiro público e falta de segurança para a população. A nossa equipe de reportagem circulou em vários pontos da cidade e constatou que as cabines blindadas instaladas em pontos considerados perigosos no Rio estão assim, completamente vazias. Linha Vermelha, uma das principais vias da cidade, e também caminho para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Esta cabine da Polícia Militar foi instalada em um ponto estratégico para dar uma sensação de segurança para milhares de motoristas que passam por aqui todos os dias. Mas, infelizmente, ela está vazia. Do lado de dentro, não tem qualquer tipo de infraestrutura para o policial militar que deveria estar aqui dentro. E do lado de fora, o reflexo da violência. Um tiro efetuado na parte principal da cabine. Na Avenida Brasil, todas as cabines ao longo da rodovia estão se deteriorando. Esta, que fica próxima ao Trevo das Margaridas, teve o medidor de relógio roubado. Nesta outra, é fácil perceber que o desperdício vai além da segurança. A água jorra 24 horas por dia. Um cenário ideal para novos ocupantes do terreno, que agradecem o abandono do local. Essas cabines blindadas da PM foram espalhadas em vários pontos do Rio de Janeiro em 2012. Quase 2 anos depois, elas ficaram assim, completamente abandonadas. O custo foi superior a R$4 milhões. O que poderia ter sido gasto com novos veículos, com manutenção de veículos, com contratação de novos policiais, né, até melhoria de salários para eles, está sendo jogado fora nessas cabines que estão paradas aí. No total foram instalados
18 torres blindadas da Polícia Militar. Porém, falta o que todos gostariam de ver lá dentro. Hoje em dia você quase não vê policiamento na rua. Quando você vê uma cabine vazia, mais insegurança você tem. Mas aqui do lado de fora, a realidade é bem diferente. A segurança pública está fechada. Em nota, o comando do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, o BPVE, disse que está utilizando o efetivo das cabines em viaturas que transitam ao longo da via. Essa forma de policiamento dá mais mobilidade ao policial e tem resultado em mais prisões e apreensões, segundo o BPVE. E olha, eu fico por aqui. Um ótimo dia a todos vocês. Tchau, tchau.